Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Douglas Kaique e nós estamos iniciando mais um podcast de história. E dessa vez, pessoal, o nosso podcast de hoje vai ser voltado mais para a introdução aos estudos históricos. A gente vai entender um pouco sobre o que é história, qual a importância dela, entender o que é o tempo, entender quais são as atribuições de um historiador. Então, se você puder, contribui aqui com o canal, já deixa uma curtida aqui embaixo, compartilha para os seus amigos. Se você é professor e quiser utilizar esse podcast como um exemplo para os seus alunos, divulga para eles também, tá certo? Então, dá uma curtida aqui embaixo que você vai ajudar bastante o canal. Comenta também se quiser. Então, pessoal, a gente vai começar primeiramente falando um pouco sobre qual é a visão que se tem sobre a história. O que é que previamente nós conhecemos sobre a história? Provavelmente alguns pensariam, mas história é apenas estudar o passado, não é? Então, qual seria a importância de se estudar o passado? Mesmo o passado sendo algo estático, algo que nunca muda, ele nos ajuda a entender o presente e nos conduz para uma construção do futuro. O passado nos mostra a nossa origem e a nossa trajetória, até onde chegamos, e também serve para nos fazer lembrar cada vez que nós erramos e acertamos. Existe uma frase dita por um filósofo irlandês que se chama Edmund Burke, que diz: "O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la." Outra célebre frase é dita pelo historiador inglês que se chama Peter Burke, onde ele diz: "A função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer." É como nos ensina também a sabedoria popular, de aprender com os erros de ontem para não cometer os mesmos erros amanhã. Beleza, Douglas, mas e o que é que a história estuda então? A história é uma ciência que estuda a vida do homem ao longo do tempo. De uma forma muito resumida, disso que se trata. Estuda seus pensamentos e comportamentos enquanto seres sociais e constroem os seus valores ao longo da sua própria história. A história também, ela trata de estudar as mudanças ocorridas pela ação do homem, como uma forma de comunicação, como a moda, a alimentação, um modo de construir moradias, isso tudo ao longo do tempo. Não estuda apenas as mudanças, mas também as permanências, as coisas que mesmo ao longo dos anos se mantiveram da mesma forma, como a construção de uma cidade ou uma forma de brincar, por exemplo. Beleza, entendido o que o que a história estuda, vamos tentar entender o que é o tempo, não é? O tempo é a duração das coisas, como por exemplo, quanto tempo você dorme por dia? Quanto tempo demora a vida de um inseto? Quanto tempo dura uma hora? Esse é o tempo que nós chamamos de tempo cronológico e pode ser medido pelo relógio e pelo calendário. É esse tempo que organiza a nossa vida, que define os nossos horários, e que lá estão incluídas datas comemorativas, o horário de trabalho, o tempo de descanso. É esse tempo que cria a concepção do que é presente, passado e futuro. Você já reparou como esse tempo ele pode ser visto de formas diferentes? A partir da nossa experiência com ele, imagina o seguinte cenário: final de Copa do Mundo. O Brasil está vencendo e só faltam 5 minutos para acabar o jogo. Como você se sentiria durante esses 5 minutos? Será que o tempo passaria mais rápido? Agora vejamos o contrário. O Brasil está perdendo e faltam 5 minutos. Será que o tempo demoraria um pouco mais? No final das contas, são os mesmos 5 minutos e eles passariam da mesma forma. Agora, vamos tentar partir para o que é tempo histórico. O tempo histórico ele é um pouco diferente do que nós conhecemos agora como tempo cronológico, pois ele marca um momento de um determinado povo. Por exemplo, o ano que iniciou as grandes guerras, o momento em que foi descoberto a cura para uma doença, o período em que houve a construção de uma grande obra. O tempo cronológico e o tempo histórico às vezes não se coincidem. Mesmo a gente vivendo em uma época informatizada, ao mesmo tempo existem algumas sociedades que não têm acesso aos mesmos instrumentos que nós.
Ao dizer que nós vivemos na época das informações, devemos lembrar quem são essas pessoas que vivem nessa época e não entender que são todas as pessoas do mundo. Então é aí onde você vai encontrar a diferença de tempo histórico e o que é o tempo normal, o tempo cronológico. Partindo para o que são as fontes históricas, imagine a seguinte coisa: o historiador é como um detetive. O que ele está tentando desvendar é um mistério, e para isso ele precisa de pistas. As pistas aqui no caso seriam o que chamamos de fontes históricas. As fontes históricas são vestígios deixados pelo homem ao longo da sua vida aqui na Terra, e que ajuda ao historiador a tentar identificar como aquelas pessoas viveram e o que fizeram durante sua vida. As fontes, elas podem ser classificadas de duas formas: fontes materiais, que são fontes palpáveis, algo que você consegue tocar, como por exemplo livros, jornais, fotografias, pinturas, desenhos, construções e muito mais. E o segundo tipo de fonte seriam as fontes imateriais, que são fontes que nós não conseguimos tocar ou ver, por exemplo, que também podem ser utilizadas como algo para a construção da história, como por exemplo memória, música, línguas, crenças e etc. Agora vamos tentar entender o que é conhecimento histórico. O termo história, ela vem do vocabulário antigo grego, que significa pesquisa. Portanto, para os gregos antigos, o historiador era um pesquisador ou um investigador. Hoje, a história é o nome dado a uma disciplina que se estuda, novamente, a ação do homem no tempo. E o historiador é aquele que se forma num curso de história e está habilitado para pesquisar e escrever a história. O processo de construção do conhecimento histórico, ele ocorre através de 4 passos. Primeiro passo: o historiador ele escolhe um tema que ele quer conhecer e aí ele determina o espaço e o tempo ao qual ele quer estudar. Por exemplo, digamos que eu quero estudar como eram os jovens na minha cidade, na cidade de Pombal, aqui no interior da Paraíba. Digamos que o historiador ele quer estudar como é que se comportavam os jovens na cidade de Pombal. Aqui ele delimitou o espaço, né, o local. Nos anos 1980 até 1990. Então agora ele delimitou o tempo, né? Ele tem que escolher o tempo e o espaço ao qual ele vai se dedicar ao seu tema de pesquisa. Segundo passo: o historiador ele vai reunir todas as fontes sobre esse tema que possam te ajudar a entender como se comportavam os jovens daquela época, como por exemplo textos, jornais, diários, memórias de alguma pessoa, né, que viveu naquela época, fotografias, objetos, enfim, são fontes tanto materiais como imateriais, ao qual eu já falei aqui anteriormente. O terceiro passo: ele vai conferir se todas essas fontes são verdadeiramente confiáveis. Vai organizar em ordem cronológica e em seguida ele vai ler, ouvir ou observar. E aqui eu quero deixar um ponto: organizar em ordem cronológica seria conseguir os documentos e colocarem elas de acordo com o tempo. Né? Vamos dizer que se eu delimitei na década de 1980 até 1990, eu preciso colocar os documentos na ordem de 1980 a 1990. Eu não posso deixar os documentos fora de ordem. Beleza? Partindo para o quarto passo, é a partir do método histórico que ele vai construir a sua interpretação de como os adolescentes pombalenses viviam naquela época. É importante ressaltar que o historiador ele produz não uma verdade absoluta e que de forma alguma ela possa ser incontestável. É apenas uma visão do que aconteceu a partir das fontes que ele conseguiu recolher. Seria impossível escrever a história tal qual como ela aconteceu, pois não é possível ter acesso a tudo o que se precisa para tentar reproduzir ela da maneira como ela aconteceu. Então, que isso fique gravado. O que o historiador produz é a visão dele
a partir de suas fontes, a partir da sua metodologia na hora da construção. Então, não é uma verdade absoluta e não é algo que não possa ser contestado. No futuro, podem haver outros pesquisadores que venham e contestem essa produção. Quem faz a história? Bom, se eu pudesse ter a oportunidade de perguntá-los, certeza que muitos acreditariam que quem faz a história é o historiador. Pois bem, mas a verdade é que o historiador ele apenas escreve a história. Mas o agente de construção da história, na verdade, somos nós. O historiador apenas toma emprestado as nossas experiências para escrevê-la. Estamos acostumados a ver a história apenas com pessoas como reis, imperadores, generais, presidentes, padres, artistas, sempre grandes membros da política, da igreja ou do exército, ou pessoas famosas, como as principais personagens da história. As suas vidas, as suas conquistas sempre são contadas, mas a verdade é que não são apenas eles os responsáveis pela criação da história, e sim todos nós. Todos somos sujeitos históricos, sejamos professores, alunos, filhos, mães, pais, membros de uma igreja, trabalhadores, somos nós quem fazemos a história. Pois é, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio, mais um podcast sobre história. Eu espero profundamente que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender um pouco sobre o que é história, quem faz a história, qual a sua importância, qual a atribuição do historiador. Enfim, se você tem alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários a sua dúvida, eu vou tentar lhe responder. Se você curtiu, dá um like aqui embaixo para você ajudar o canal e compartilha com seus amigos. Um abraço a todos, tchau, tchau e valeu!